Sejam bem-vindos a mais um conteúdo All Scout. O meu nome é André Godinho. Trazemos aqui uma reação àquele que foi o desempenho europeu do Sport Lisboa e Benfica. Com as decisões do grupo E em aberto para esta última jornada, o Benfica recebeu o Dinamo de Kiev, bateu por 2-0 e beneficiou da vitória do Bayern frente ao Barcelona por 3-0 em Munique para carimbar a passagem à próxima fase da Liga Milionária. O Benfica vinha de uma derrota por 3-1 no derby de Lisboa, no estádio do Sport Lisboa e Benfica, a contar para a Liga B-Win. Saíram então Lázaro, Everton e Darwin, do 11. Entraram Gilberto, Pizzi e Yaremchuk. A nível de resultados na fase de grupos, o Benfica começou com um empate a zeros na Ucrânia, seguindo-se uma vitória por 3-0 frente ao Barcelona, duas derrotas com o Bayern, por 4-0 em casa e por 5-2 em Munique, e foi depois empatar a zero com o Barcelona, e terminou ontem com a vitória frente ao Dinamo Kiev por 2-0. O Benfica acaba então esta fase de grupos com 7 golos marcados e 9 sofridos. Para comentar então aqui o desempenho europeu do Benfica, temos aqui o nosso Vicente Farinha. Olá, André. Olá, Vicente. Então, como estás? Pá, estou bem. Ontem na conversa com o Miguel estávamos a antever que eu estaria melhor que ele, né? E tanto que eu vim. Hoje temos webs e tudo para mostrar aqui só um bocadinho da camisola do Benfica, mas estou bem, estou feliz. Estás Feliz feliz? com o resultado. Não tanto com a exibição num todo, mas com o resultado sim, com o apuramento. O que é que achaste da exibição no geral? Assim, o Benfica, à imagem do que já nos tem habituado, este Benfica de JJ parece incapaz de fazer um jogo por inteiro, digamos assim. O Benfica entrou bem, como se esperava em casa, apesar de ganhar, entrou bastante pressionante, mas parece um Benfica que ainda não tem a força para aguentar 90 minutos a condicionar o adversário. Portanto, eu gostei da primeira parte, a segunda parte já foi um bocadinho mais sofrível de assistir. Primeira parte essa, e deixa-me só salientar isso, eu comecei a ver o jogo, eu só apanhei os primeiros 30 minutos, se não me engano, e foi um jogo que começou a todo o gás. O Rafa tem uma oportunidade de gol clara logo nos primeiros minutos e logo a seguir, penso que é Tsigankov, tem uma oportunidade de gol tão clara como a de Rafa, e ambos falham a baliza. Portanto, foi um daqueles começos de jogo interessantes, né? Sim, é assim, Para foi quem, para importante. quem, para quem é neutro, digo, para quem é neutro foi interessante. Para quem é neutro, foi um bom começo de jogo, né? Logo no primeiro minuto, duas oportunidades de gol, uma para cada lado. O Benfica a entrar como se exige em casa, como eu referi, e o público também a ajudar bastante a criar um ambiente. E acho que é importante o Benfica, pelo menos em casa, poder usar essa vantagem e criar logo uma instabilidade no adversário. Foi o que aconteceu. Uma boa recuperação de bola, o Yaremchuk faz o remate e depois na recarga o Rafa, como já nos habituou. Também vou desculpá-lo, era um gesto mais complicado para o Rafa. Acaba por falhar na resposta. Parece-me fora de jogo do jogador que faz o passe depois para o remate falhado. Mas pronto, como não deu em nada, também acabaram por não mostrar nenhuma Uhum. repetição desse lance. Mas na minha ótica, parecia-me fora de jogo. Certo. Neste jogo então com o Dinamo, houve aqui uma alteração na disposição, pelo menos tática, do Benfica. Vemos então que o Sporting, na Luz, eles tinham jogado com três avançados, ou seja, com um ponta de lança e dois avançados interiores. Desta vez, o Benfica parece que alinhou em 3-5-2, não é? Mais ou menos. Ao longo do jogo, a entrada do Pizzi, o Pizzi é bastante diferente de Everton, acaba por dar algo que eu prefiro ver. Ou seja, no jogo corrido, né? A vertente mais forte do Pizzi a aparecer em terrenos interiores, libertando mais o Gilberto para movimentos dando a largura. Mas ao longo do jogo também foram alterando as alas e a dinâmica, o próprio Pizzi e o Rafa. Lá está, dentro desta primeira parte isso notou-se e eu gostei de ver a dinâmica do Benfica sem bola e com bola principalmente, que é aí que parte mais a diferença de ter o Pizzi ou ter o Everton. Um, e o Yaramchuk, claro, um jogador muito mais de referência, mais fixo do que propriamente o próprio Darwin, que foi outro jogador que foi substituído no 11, mas também durante o jogo
um dos melhores lances do Benfica é o Yaramchuk a cair na esquerda, na zona do Rafa, Uhum, e o Rafa aparece entre linhas e cria um desequilíbrio, claro que depois acelera, e é aí que o Rafa é forte. Era algo que víamos a acontecer muito mais já no melhor momento, digamos assim, do Benfica de Bruno Lage. Aqui não se tem visto tanto, até porque o Yaramchuk não tem jogado muito e o Seferovic sentado fora, outro jogador que pode fazer ou abrir esse uhum. espaço para o Rafa. Mas o Benfica fez isto duas vezes ou três durante a primeira parte só. Acho que pode ser por aqui um Benfica mais forte. Não tem acontecido, mas a ver se a partir daqui, e como ganhámos, o JJ tem que fazer algo diferente também para responder àquilo que tem sido um período não tão bem conseguido pelo Benfica, e pode ser esta uma nova dinâmica. Eu falava com o Miguel, se não estou em erro, aliás, eu falei no nosso último podcast da questão o Benfica mudou após a vitória em Barcelona. Uhum. E foi a entrada do Everton que nunca mais saiu, e o Benfica tornou-se uma equipa muito mais previsível no seu momento atacante. Nesta primeira parte, deu para ver com esta dinâmica dos três da frente, no caso o Yaramchuk, Rafa e o Pizzi, como o Benfica consegue criar mais perigo. Sim, e há pouco referias que o Yaremchuk era um avançado mais fixo, mas acho que dizes isso por comparação ao Darwin, porque o Darwin é significativamente Mais rápido também. mais rápido e, Uhum, e procura sempre o terreno exteriores quase, e procura sempre o espaço. O Yaremchuk também é um jogador que aproveita muito bem os espaços e uhum, já que o Sporting fez movimentos similares quando entrou, a cair muitas vezes na direita, a bater a linha defensiva e depois a tentar meter as bolas na área. Aliás, o gol que é anulado ao Benfica é exatamente assim, uhum. quando Darwin a encostar. Mas sim, e aposto que Yaremchuk também gostou deste jogo, porque ele não saiu propriamente a bem do Dinamo e acabou por marcar um gol à ex-equipa, a equipa que o formou. Portanto, é capaz de ter sido particularmente satisfatório para ele. E ainda bem que pegas aí na questão do gol, porque se forem ver o lance com atenção, o, o desequilíbrio acontece no momento em que o Pizzi está entre linhas. Ou seja, o Pizzi, num movimento interior, é depois o Pizzi que dá a bola ao João Mário. O João Mário, claro, faz uma boa combinação com o Rafa. É um processo simples, não é? Foram dois, três toques e criamos um lance de perigo, mas o desequilíbrio está precisamente na vantagem de teres um Pizzi que consegue fazer esta leitura. Eu também gostava de dar uma palavrinha de apreço ao Pizzi numa situação que conseguimos ver sem bola. E lá está, foi muito mais presente na primeira parte. A forma como o Pizzi, entrando em jogo, consegue definir mais os ritmos de jogo. Muitas vezes há lance em que, por exemplo, o Benfica em outros jogos iria logo acelerar a partir dos centrais, e tu vês o Pizzi a pedir calma, vai para o outro lado. O Pizzi sem bola a dar a instrução de como nós, estando em vantagem, tínhamos que segurar mais a bola. E daí eu, Hum, eu ter gostado muito mais da primeira parte. Claro que em jogo corrido, depois o João Mário também é outro jogador fundamental nesse processo, mais uma hum. grande exibição do João Mário. Um, eu tinha aqui nas minhas notas já para o fim, que eu depois acrescentei, e que pensei assim: eu não disse nada sobre o Weigl. E eu Uhum. creio que não dizer nada sobre ele já é dizer que o jogo dele foi competente, porque o trabalho dele acaba Sim. por ser quase sempre silencioso. O Weigl não é muito aquele médio de recuperar bolas em corte, digamos assim, é mais na leitura do espaço, e foi mais um jogo bem conseguido também dele nesse capítulo. Sim, como dizes, o Weigl não é aquele jogador que aparece nos highlights, né, dos Exatamente. jogos. Mas faz todo aquele trabalho invisível para alguns, que para nós não passa despercebido. E sim, quando dizes, eu concordo contigo no que toca ao Pizzi. Acho que o Pizzi é um jogador bastante mais cerebral do que o Everton. O Everton é um bocado mais vertiginoso e ahm, às vezes parece que lhe falta alguma calma e algum discernimento e algum conhecimento sobre o jogo em si, sobre a fase do jogo em que estamos, porque o Pizzi já sabe isso. O Pizzi já sabe que há partes do jogo em que temos de ter mais calma, há partes do jogo em que temos de acelerar, e o Pizzi está identificadíssimo com o Jorge Jesus em relação a isso, porque trabalhou com ele durante muito tempo também. Por isso acho que o Pizzi foi uma boa aposta para o jogo de ontem. Partindo então assim, sabemos que já há aqui alguns adversários que estão ahm, Que são os para o possíveis, Benfica não é? Pois. os possíveis, não é? Temos aqui alguns que são engraçados, não é? Temos os tais de Liverpool, o City, o Bayern não para o Sim. Benfica, tem o Ajax.
Há Real Madrid, há Manchester United, tem o primeiro lugar garantido, À última. Lille Uhum, e há Juventus. uhum. Acho que eu e tu, eu sou do Sporting, como toda a gente sabe, acho que eu e tu estamos aqui a torcer um bocado pelos mesmos, não é? Depende. Porquê? Eu, por acaso, há pouco estava a fazer esse exercício de ver o adversário e pensar também não só no que é o historial dele, como a forma que a equipa joga atualmente. E do que eu tenho percebido, e a maioria das pessoas quer ver o Lille. Um Sim. Lille Sporting, eu acho que pode ser bom. Um Lille Benfica, o Benfica vai passar mal. Porque o Lille é uma equipa que sai muito rápido das transições ofensivas e viu-se ontem até que o JJ depois corrigiu isso, mas notou-se bastante, e tem sido a lacuna do Benfica, perdendo bola, depois o que é a sua reação é essa perda de bola e o espaço que fica entre a sua linha média e os três defesas, não é? Que acabam por ficar expostos. Eu até tinha isso aqui apontado, que eu não gosto de ver este Benfica subir, que sobe muito os dois laterais ao mesmo tempo. Uhum. E depois, ou seja, muitas vezes não tira proveito disso. O facto de tu teres, por exemplo, o Sporting faz isso bem, subindo os dois laterais, depois tens jogadores capazes de fazer uma variação de flanco rápida, em que a bola vai tensa, tens o Palhinha como Uhum. maior exemplo disso, em que tu acabas por tirar proveito desse alargar, digamos assim, no campo, né? E sem bola, o adversário tem que correr muitos metros. O Benfica, para fazer esta variação de jogo, acaba por recorrer muito aos centrais. Um Weigl não consegue fazer isso, o próprio João Mário não abusa dessa característica. O Pizzi fez isso ontem, mas com bolas muito em balão, portanto, bolas lentas, e dá tempo do adversário bascular no sentido da bola e anulas essa vantagem que tiras da largura, perdes bola e de repente está um contra-ataque 3 para 3, como aconteceu muito ontem. Sim, sim, sim. Mesmo no 2-0 e depois então o Pizzi aí a comandar as tropas a pedir mais bola no pé, não é? Em resposta a isto, o Dinamo tem três contra-ataques muito rápidos, 3 para 3, que depois acaba por não conseguir criar perigo, também uma palavra de apreço à exibição dos três centrais. O Dinamo é apanhado 5 vezes em fora de jogo, há o que lance que podia ter dado o gol logo ao início, parece-me também fora de jogo, portanto 6, vá, digamos assim, mas é um risco. E tu jogando contra um Lille, por exemplo, acho que o Benfica vai estar exposto a estas transições rápidas. Portanto, destes jogadores que aqui estão, ou destas equipas possíveis, não vai ser fácil. O próprio JJ já veio dizer que cá de calhar a pior, né? E a meu ver, a pior seria um Liverpool contra Sim. a forma de jogar do Benfica. Atenção, eu gostava de ver uma Juventus. Acho que se calhar ainda é a equipa contra quem o Benfica tem mais hipóteses. Eu acho, agora a minha opinião pessoal, eu acho que qualquer equipa, Sporting ou Benfica, quer o Lille. Ah, Porque certo que o futebol é um desporto coletivo, Uhum, que as nuances das táticas interessam, mas também o que interessa bastante é a qualidade dos jogadores. E o Lille não tem uma equipa próxima sequer do que a Juventus, ou que o United, ou que o Real Madrid, ou qualquer um dos outros. Portanto, uhum. eu acho que é sem dúvida a equipa mais acessível, apesar de ter, claro, nuances táticas que podem complicar a vida, mas acho que é a única escolha possível destes todos. É aquele que eu e tu queremos apanhar. E o Benfica Se também não tem for, um bom histórico recente contra a Juventus na e o Europa. Benfica tem um bom histórico recente contra, e o Jorge Jesus tem um bom histórico recente contra a Uhum. Juventus, né? Na Europa e mesmo no Sporting, acho que perdeu um jogo e empatou outro aqui em Alvalade. Ahm, Pronto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Posso dizer, pronto, eu falei muito da primeira parte, né? O Benfica Uhum. entrou como eu acho que deve jogar sempre, a condicionar o adversário, principalmente sabendo que o adversário não é tão bom individualmente ou tão forte quanto o Benfica individualmente. Acho que o Benfica tem muito mais que condicionar o que é a decisão do adversário e levar ao erro. Foi assim que conseguiu chegar à sua vantagem. Mas depois entras na segunda parte ah, e é da noite para o dia. O Benfica aí acho que a parte estratégica de assumir que vai estar mais na expectativa é boa, a ideia é boa, mas tu entregares completamente o destino do jogo ao plano do adversário, acabas por dispor e o 2-0 é um resultado um bocado perigoso, já se sabe, não é? Basta um golo e depois os níveis de moral de uma equipa descem e a outra carrega muito mais, que marcou, Exatamente. claro. Um, o Benfica nos primeiros minutos demorou bastante a perceber essa sua nova forma de jogar, digamos assim.
hum, principalmente do lado do Pizzi. Acho que o Pizzi não entrou na segunda parte. JJ, algo que eu continuo a notar nele é há minutos para fazer a substituição. E não é em função de reação ao que está a acontecer, mas é o minuto 60, é um minuto bom para fazer uma substituição. E o Benfica teve hum, 15 minutos em que o Pizzi não ajudava defensivamente. sim, E o Dinamo cria duas boas oportunidades por ali, pelo lado direito do seu ataque, não é? Se o Dinamo faz o 2-1 ao início da segunda parte, como é que as coisas correm? Acho que o Benfica tem que começar, o Benfica, e nisto o Jorge Jesus, tem que começar a reagir mais rapidamente ao que são as substituições e depois a sua decisão, ou seja, o Benfica estava a sofrer defensivamente e a alternativa ao Pizzi é entrar num Everton. Não faz qualquer tipo de sentido e notou-se isso porque o Dinamo continuou a atacar por aquele lado. Outra questão que eu referi foi o jogo do Yaramchuk. O Yaramchuk, na primeira parte, muito disponível para fazer a primeira fase de pressão e condicionar então a saída de bola logo nos centrais do Dinamo. E na segunda uhum, parte também não entrou, não funcionou sequer como uma referência para podermos sair em pressão. E o Benfica estava a bater muita bola sim, devido sim, ao avançar do Dinamo e nós não tínhamos uma forma de segurar, de respirar um pouco. Foi muito sofrível os primeiros 15, 20 minutos da segunda parte. Acho que o Yaramchuk também devia ter sido substituído mais cedo. Ainda não temos um Seferovic em condições de assumir esta responsabilidade. Acho que seria o substituto direto naquele momento. Depois acaba por naquele entrar momento, sim. o Darwin, porque o Yaramchuk pediu para sair que já não dava mais, né? Mas arrastou-se completamente até ao minuto 80. Eu Mas gostei. há mas há jogadores aqui que acho que podia-se tirar mais proveito, né, por exemplo, o Gonçalo Ramos é um jogador que Não vamos tem um comentar. fantástico primeiro toque de bola, e se calhar seria uma boa opção para poderes bater essa bola para ele vir recebê-la no meio Uhum. e segurá-la e dar para trás e daí o Benfica sair em construção, Sim. mas parece que é se calhar o quarto avançado na hierarquia. Não é Hum, o quinto porque o Rodrigo Pinho se lesionou. Opá, o Gonçalo Ramos, tínhamos de estar aqui outro programa só a falar do Gonçalo Ramos, mas desde aquele incidente em que ele discute, vá, e vê-se bastante bem com o Jorge Jesus, nunca mais teve sim, uma oportunidade sim, e sim. estava a tê-las e a cumprir e a aproveitá-las. Ahm, Outro jovem, Paulo Bernardo, Uhum, que acaba por entrar já no momento da substituição também do Yaramchuk, no minuto 80, e o Benfica, outro jogador que estava bastante disponível para estas ações, e uma palavra para ele, muito mais solidário no que é o processo defensivo, o João Mário, uhum. ahm, também acusou o desgaste, não é? Um dos jogadores com mais Sim, minutos nas natural, pernas, não é? Uhum. é substituído por Tarapte. Portanto, ou seja, o Dinamo estava a avançar. O Tarapte é bom para o processo inverso, que é quando a equipa adversária está fechada. Nós, para fazer uma posse de bola, para fazer uma melhor ocupação do espaço defensivamente, tínhamos o Paulo Bernardo, que entrou muito bem. ahm, e acho que teria sido um melhor substituto para o João Mário no momento do que o próprio Tarap. Portanto, a nível de substituições, o Benfica acabou por não ser muito feliz. E caso o Benfica não tivesse conseguido o apuramento, acho que estávamos aqui a ter uma conversa bastante Sim, diferente. sim, Portanto, o sim. Benfica ganha e foi logo o que eu disse de início, satisfeito com o resultado, não tanto com a exibição. Vamos ver como corre o próximo jogo. É com o Marítimo, se não estou em erro, não é? Depois temos os jogos com o Porto. Sim, Vamos pois ver é. que resposta dá esta equipa a nível de continuidade, não é? Não só de resultados, como também de exibição. É, o Benfica vai agora dia 12 jogar contra o Famalicão, em Ok, Famalicão. ok. Depois irá no dia 15 para a Taça da Liga com o Covilhã, em casa. Depois apanhará o Marítimo também em casa, dia 19. E depois tem as tais duas jornadas com o Porto, uma para a Taça de Portugal, no Dragão, no dia 23, e outra no dia 30 para a Liga, também no Dragão, no dia 30. Antes de fecharmos, só dar aqui uma palavra de lamentar o que aconteceu no Estádio da Luz, ou à volta do Estádio da Luz. Houve aqui muitos confrontos entre adeptos do Benfica e adeptos Hum, adeptos, entre aspas, né? Pois, Ah, e adeptos do Dinamo Kiev. Ali a zona de Altos Moinhos, ao pé do Hospital de Lusíada, estava quase interdita para transeuntes, porque os confrontos eram tais. Dizer também que resultaram a 54 detidos e 12 feridos do que aconteceu é de lamentar. Um, e esperar que isto nunca mais volte a acontecer e que haja algum controle no futuro, quer da polícia, que eu compreendo que seja um trabalho difícil, mas que tem de se
isto tem de ficar precavido, porque isto não pode acontecer. Um adepto não pode ir à bola e estar sujeito a ser agredido ou a levar com alguma coisa que resulte destes confrontos entre gangues. Deixa-me só, Ahm, desculpa lá, Diz? Luís, o Ah, Benfica tem sempre que falar mais sempre, já sabemos, está no nosso contrato, conteúdos do Benfica têm que ser mais extensos. Eu quero só dizer duas coisas que são sim, importantes, que é uma boa exibição do Gilberto, não é? Um sim, jogador sim, que sim, quando sem cada dúvida. vez mais tem aproveitado e mostra a raça em vestir a camisola encarnada, sabendo as suas limitações, compensa depois com o querer. E dizer uma coisa que me assustou bastante, que foi dois, três lances em que há uma autoestrada novamente pelo meio do campo, em que não há pressão no portador da bola e há um constante, ou seja, recuar da nossa linha até que o jogador está à entrada da área e depois toma a decisão que quer tomar. Isto aconteceu na pré-eliminatória contra o PSV, duas, três vezes. Como é que se chama? É Gakpo, não é? O homem do. Gakpo, Código Gakpo, sim. E aconteceu ontem com o Dinamo duas, três vezes, não é? Ou seja, e é isto que eu quero dizer como conclusão, que é o Benfica está a conseguir os seus objetivos, não é? Pelo menos a nível europeu, mas as exibições têm falhas constantes que não estão a ser colmatadas e isso é assustador porque é para isso que se trabalha e o JJ cada vez mais também no seu discurso mostra uma indisponibilidade para aprender e que já sabe tudo e isso pode ser muito crítico e acho que tem sido por aí esta teimosia do JJ em mudar as coisas que também leva ao seu futuro mais instável, pelo menos dentro do Benfica. É interessante também falar no JJ porque ele saiu deste jogo, né, Ah, extremamente não, não feliz. vamos por aí. Estás a ver? Extremamente feliz. Disse Ele, que ele é que ele eliminou, ele é que eliminou o disse que Barcelona. eliminou o Barcelona, uma equipa que em 17 anos nunca tinha sido eliminada da fase de grupos. Acho que é um bocadinho deselegante, mas pronto, é o que temos, é o que esperamos de Jorge Jesus e do Exato. seu inflacionado ego. Temos que referir também, desculpa lá, a Youth League. Hum, Eu não vi, estava por motivos de trabalho, não vi nenhum jogo, mas eu não vi, passou. pá. E é isso: 5 vitórias, uma derrota, 14 golos marcados, 4 sofridos, com um jogador sub-18 em campo. Portanto, o trabalho na formação está a ser bem desempenhado. E tal e qual como nas equipas séniores, passa então Sporting Benfica à próxima fase. É isso. Pronto, agora sim Obrigado. fechamos. Desculpa lá. Agora sim fechamos. Muito obrigado por estarem desse lado. Vamos continuar aqui com mais conteúdo no futuro próximo. Em princípio teremos aqui algumas informações sobre o Braga também. Portanto, fiquem atentos. Muito obrigado e um grande abraço.